o país inteiro ficou chocado com as revelações de um serial killer que matou 39 pessoas em Goiânia. E essa semana, outro caso em São Paulo mobilizou a polícia. Um criminoso que seduzia, violentava e depois matava as vítimas. Em comum, eles tinham o desejo de matar. Mas afinal, o que atrai as mulheres para tão perto desses assassinos? Reportagem da Mariana Moreno, preste atenção. Mulheres em perigo. Ele falava assim pra mim: tá vendo esse baú que tá aí atrás? E eu balançava a cabeça aqui sim. E ele falava pra mim: vou cortar você e colocar aí dentro e bater com o prego, ninguém vai te achar. Quem são e o que se passa na mente dos psicopatas? Silvio Francisco de Carvalho, Tiago Gomes da Rocha e Francisco de Assis Pereira. Em comum, assassinos de mulheres, mentes dominadas pelo desejo de matar. Esta mulher sobreviveu ao ataque de um serial killer. Ela foi vítima de Silvio Francisco de Carvalho, o marceneiro preso nesta segunda-feira em São Paulo, que confessou a morte de 4 mulheres. E o tempo todo ele dava risada, frio, o tempo todo frio. Ele nem se comovia. Quando eu sentia dor, quando eu chorava, ele nem se comovia. Ele abusou de você? Abusou várias vezes. A vítima era amiga de Laila Maria Fernandes, de 29 anos, que também foi morta por Silvio em março do ano passado. Laila e Silvio namoraram por 6 meses. As outras mulheres assassinadas também tiveram um romance com o autor. Entre elas, Jaqueline Batista de Oliveira, de 27 anos, que foi enterrada no quintal da casa dele. Além de matarem as vítimas com crueldade e não sentirem remorso, os assassinos em série costumam ser homens envolventes e sedutores. Conquistam as mulheres com facilidade e só depois revelam um lado agressivo e ciumento. Ele é mentiroso, manipulador, sabe articular muito bem. Quanto maior a ingenuidade, quanto maior a imaturidade de uma mulher, mais ela vai tender aquele sonho do príncipe encantado, de que esse homem maravilhoso, entre aspas, existe. E se entrega a essa paixão. Na delegacia, o serial killer mostrou o quanto é descontrolado e tentou morder uma repórter da Rede Record. E você parou? Esses impulsivos, agressivos, se eu tô tentando te bater, não consigo machucar você, eu machuco você, não importa quem seja. Mas afinal, qual a origem desse transtorno? O chamado psicopata nasce assim ou é fruto do ambiente em que vive? Até hoje os pesquisadores se dividem, mas o que todos concordam: não existe um único fator que transforme uma pessoa em um assassino frio. Os motivos vão desde distúrbios psiquiátricos até traumas sofridos na infância. Um dos casos mais emblemáticos no Brasil foi o de Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque. Ele violentou e assassinou 11 mulheres. Enganava as vítimas com a promessa de que elas se tornariam modelos. Ele atraía as mulheres para este parque e estrangulava todas elas. Os corpos de 9 mulheres foram encontrados em um raio de 200 metros. Ele não tinha prazer no ato sexual, ele tinha prazer no matar, no morder, ok? Em ver o outro sofrendo. Ele tem prazer no poder que ele exerce sobre o outro. Em Goiânia, a polícia desvendou uma série de assassinatos que aterrorizou a cidade esse ano. O vigilante Tiago Henrique da Rocha, de 26 anos, confessou ter matado 39 pessoas, 22 mulheres e 17 homens. Envolventes, manipuladores e perigosos. Todos eles sabem muito bem o que estão fazendo e é preciso estar alerta. Sempre desconfie quando o indivíduo é maravilhoso demais, ou mesmo a mulher. Maravilhoso demais, perfeito demais. Você vai desconfiar que esteja tentando esconder algum lado
sombrio, porque essa pessoa perfeita não existe. É preciso se informar, não é de ser desconfiar de todo mundo, mas é saber que nós temos que nos informar, que tem alguns indivíduos que não se mostram. Guarda essa última informação, que é sobre isso que exatamente nós vamos falar. Nós temos que nos informar, nós temos que tomar cuidado. E a gente aproveita e abre o programa fazendo uma enquete aqui. Queremos a sua participação. Você já ficou cego por amar? Sim ou não? É fácil. Basta acessar o r7.com/hojeemdia e responder as perguntas do dia. Entre lá e nós vamos daqui a pouquinho mostrar o resultado. Para tratar desse assunto, nós estamos recebendo o Dr. Eldi Lobo. Ele é psiquiatra forense e ele vai nos ajudar a entender duas coisas. Primeiro, Dr. Eldi, bom dia. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Celso. Muito obrigado pelo convite. Primeiro, a gente gostaria de entender, se fosse possível, como funciona a cabeça de uma pessoa assim. Por que isso? Para a gente poder falar para as vítimas, como a Cris disse há pouco, como a gente sabe que acontece, até pelos relatos que nós acompanhamos, muitas vezes a pessoa está carente, a pessoa está precisando de apoio, está precisando de uma boa palavra, está precisando de carinho e ela acaba se encantando com histórias falsas e que podem levar à morte, como aconteceu nesses casos. Então, nosso objetivo é tentar oferecer uma proteção a essas mulheres com informação. É esse o caminho? Esse tipo de crime, geralmente, ele é uma combinação desastrosa entre a mulher que está numa situação mais susceptível, ou seja, que ela está, como já foi falado pelos colegas, carente e que acaba tendo aí as características do agressor, que traz propostas dos sonhos, inclusive com possibilidade de vivências inéditas por parte daquela mulher e mais as características do ambiente, que são leis muito permissivas que nós temos no Brasil, muito flexíveis. Então, acaba sendo a consequência desses crimes repetidos essa combinação das características de personalidade do indivíduo, que não tem a capacidade de ressoar em termos de emoção com o outro, são frios, egoístas, ou seja, tem características de ter o prazer pessoal acima de qualquer consideração pela dor do outro, da família do outro, mas leis muito flexíveis e as mulheres estando... Doutor, mas essa frieza que o senhor está se referindo agora é no momento do crime, porque antes eles são muito sedutores, pelo que estão dizendo ali na reportagem. O próprio maníaco do parque, como o Celso lembrava aqui, ele envolvia as meninas, dizia que ia levar elas para tirar foto, fazia promessas de carreira de modelo. Parece que eles são sedutores no início, não é? E tudo muito consciente, né, parece. Em relação à consciência, Celso, existem aqueles que têm características que nós chamamos de organizados, que são aqueles que planejam metodicamente os crimes que vão cometer e como parece ser o caso de Goiânia, e esse segundo que tentou agredir a repórter tende a ser de características, digamos, desorganizadas, ou seja, que tem menor capacidade de interpretação da sua saúde. Em relação a essa característica, Mari, o que a gente percebe é que a frieza é uma constante. E o que há é, no momento da conquista, no momento da sedução, uma interpretação de boas intenções, mas mantida essa frieza. É um personagem. É um personagem de características que a colega até, inclusive, comparou com o príncipe, mas que já no ambiente em que ele se sente seguro para cometer esse crime, ou seja, longe das vistas das pessoas, ele já manifesta essa frieza sem a interpretação anterior. Agora, doutor, para as mulheres que estão assistindo a gente, muitas perderam o marido já, são viúvas, às vezes estão carentes, querendo um novo companheiro na vida, outras que são solteiras, outras que são separadas também, estão à procura de um amor, porque eu acho que o ser humano sempre busca essa cara metade, né? É uma busca incessante que a gente tem. Para essas mulheres que estão assistindo a gente, quais são as características que elas podem perceber no momento da conquista? Ela, tem que ficar desconfiada, porque essa característica pode ser de um assassino. Cris, geralmente quando há uma conquista saudável, há por parte do homem, geralmente, né, Celso? Um processo progressivo de demonstração das características pessoais e das propostas para um relacionamento frutífero. No caso desse perfil de homens, geralmente eles tendem, já no primeiro contato e de maneira imediata, a apresentarem possibilidades ilusórias, exageradas e garantias extremas. Então, Cris, o que geralmente diferencia essa conquista por parte do serial killer para a mulher é, já de imediato, propostas exageradas para a satisfação de todos os desejos por parte da mulher, tanto financeiros como amorosos, como inclusive de propostas futuras. Então, a característica essencial que as mulheres devem ter atenção redobrada é para propostas
exageradamente positivas. Desculpa, Mariana. Doutora, a gente alguma espécie de teste que a gente possa dizer para as mulheres? Por exemplo, quando a coisa parece boa demais, né? As ofertas são muito maravilhosas, né, Miguel, né, Paula? Como o doutor disse agora, a mulher pode testar esse homem para saber o que está acontecendo. E olha, a gente tá usando o caso, a gente está falando da mulher do homem, e vale o outro lado também, sem dúvida nenhuma, quando as propostas são exageradas. É que os casos que nós mostramos aqui são das mulheres vítimas dos homens desses assassinos em série. Há algum teste que essa mulher possa fazer quando ela desconfiar que tem muita oferta ali? O que a orientação de segurança maior, Celso, é de já não, a partir de um primeiro encontro, já permitir ir para um ambiente... Por exemplo, alguns desses faziam proposta de levar a mulher para a floresta, ou seja, isso é uma característica... Parque do Estado, te mostrou o caso do maníaco do parque. É uma característica que já chama atenção, porque geralmente é evitar esses ambientes onde não possa ter as vistas de ninguém. Então, a orientação de segurança, que na verdade é muito mais de bom senso, é o fato de não aceitar qualquer proposta para ambientes longe da observação de todos, já no primeiro encontro, e sem ter tido a mínima possibilidade de conhecimento de onde essa pessoa trabalha, até porque pelas redes sociais hoje fica mais fácil de saber dados mínimos de um indivíduo. Doutor, o psicopata, ele sente emoções? Ele, quando está ali com a vítima dele, ele sabe que ela vai ser vítima dele. Ele sente prazer, ele sente... Ou é só frieza, pena, dó, alguma coisa assim ele sente, por exemplo, no momento do ato mesmo, que ele está matando ali a vítima. Ele sente pena dela e chega a se arrepender depois? Mari, as pessoas saudáveis, elas têm a sensação de prazer, de satisfação, geralmente compartilhada, ou seja, elas sentem o prazer e até o prazer aumentado em função da outra pessoa também estar sentindo satisfação de qualquer contato na relação. Diferente, o psicopata, ele tende a um comportamento e uma sensação prazerosa egoísta, em que o que interessa para ele e o que ele valoriza é a satisfação individual e própria, em detrimento de qualquer sensação de dor ou prazer do outro. Então, a grande diferença ele sente emoções? Sim, ele tem emoções, mas são emoções voltadas para a satisfação exclusivamente pessoal, independente se aquela satisfação cause ou não dor, morte, sofrimento em uma ou mais pessoas. Tem cura? Cris, se você perguntar para um psiquiatra se tem possibilidade de alguém mudar, é lógico que essa é a nossa profissão, é fazer com que as pessoas com diferentes alterações emocionais, comportamentais e de relacionamento possam ser tratadas, abordadas e melhoradas. Então, há possibilidade de tratamento para essas pessoas? Sim, há possibilidade. O que nós consideramos, Cris, é que existe um prognóstico ruim, ou seja, uma perspectiva futura ruim. Enfim, para sintetizar, existem propostas de tratamentos, mas os tratamentos geralmente, em sua maioria, não são efetivos para reverter esse comportamento. Doutor, eu queria te perguntar assim, o senhor falou que ele sempre fala o que a mulher quer ouvir, que ele seria um ator representando um papel de um príncipe encantado, ou seja, a menina desde criança, né, Cris? Sim. É levada a crer que um dia vai chegar o príncipe encantado na vida dela, né, no cavalo branco. Se vier um príncipe, assim, então um príncipe, então ela tem que ficar desconfiada, não é príncipe de verdade? Pode ser um terrível sapo, né? Sempre a pergunta é muito inteligente e abrangente, então sempre a perspectiva que nós procuramos é menos inocência, ou seja, toda a proposta exagerada de satisfação de sonhos e de maneira imediata orientamos cautela. E muito mais, o alerta é para o bom senso, ou seja, não dar permissividade para a pessoa para uma saída só de um casal, sendo que não teve conhecimento de características e de dados mínimos dessa pessoa. Ou seja, são aventuras que geralmente excitantes trazem um grande risco. Uma segurança e uma dica de segurança que vale para todo mundo. Olha, isso era muito bom, doutor Eldio, muito obrigado, viu? Foi muito bom ter o senhor aqui com a gente. Doutor Eldio Lobo, que é psiquiatra forense, que nos ajudou a entender um pouquinho como funciona. E a gente se surpreende, né, Mari? A Mari fez uma ótima pergunta, se eles sentem emoção. Não sentem emoção, só que só para eles próprios. Então, a recomendação que a gente dá é nunca desistir de ir em busca de um grande amor, de uma boa relação, mas com os cuidados necessários. E essa é a orientação que vale para absolutamente todo mundo. Doutor Eldio, muito obrigado. Obrigado pela presença, viu? Muito obrigado, Celso.
Tem o resultado da enquete, né? Vamos lá, tinha esquecido da enquete. Vamos ver o resultado da enquete aqui. Você já ficou louco, já ficou cego por amar? Sim, 69% das pessoas já passaram por isso, quase 70%. Quem não, né? Quem Paula nunca, tá né? falando aqui, né, Paula? Não é quem nunca, não é? Como a gente costuma dizer. Por isso a gente tem que tomar cuidado. A gente fica cego, sim, e é bom a gente se apaixonar, mas com cuidado, com precaução, com responsabilidade. E só um alerta aqui, rapidamente, que é o seguinte... Não existe relacionamento capa de revista. Desconfie desses relacionamentos de artista. Estou falando que vocês estão aqui até para me ajudar, que vocês cobrem a área. Desconfie. Gente que fica postando foto em rede social, que sai em revista, tudo perfeito, não existe. Todo mundo briga, todo mundo acorda com o pé esquerdo, não tem casal perfeito. Então não ache que aquele casal da revista, da novela, é perfeito e você quer ser igual. Não tem. Tá? É tudo mentira. Bem Pode lembrado, acreditar. Cris. É difícil mesmo, né? Tem que aprender que é difícil. É difícil. Doutor Ariel, continua mais um pouquinho aqui com a gente. Olha só essa notícia. Um rapaz de 24 anos assumiu que dirigiu o carro que atropelou e matou um torcedor palmeirense no domingo, numa rodovia aqui em São Paulo. Ele foi indiciado, mas não ficou preso por causa da lei eleitoral. De acordo com a polícia, Bruno Richard Clementino, de 24 anos, assumiu que dirigia o veículo do amigo, André Apocalipse, de 26. Como ele estava trajado com a camiseta da torcida Jovem do Santos, ele pressentiu que seria vítima e não teve escolha. Durante a confusão, pelo menos 6 torcedores do Palmeiras foram atropelados. Um morreu e os outros ficaram feridos. Bruno, que já tem passagem por se envolver em outra confusão com torcidas organizadas em 2009, vai responder por 5 tentativas de homicídios e um homicídio com dolo eventual, que é quando se assume o risco de matar. Por enquanto, André não será indiciado. O carro usado no atropelamento foi apreendido e vai passar por perícia. O veículo ainda tem marcas de sangue, vidros quebrados e lataria amassada. Enquanto os 2 suspeitos prestavam depoimento, o torcedor palmeirense Jorge Luiz do Carmo, de 27 anos, recebeu alta hospitalar. Ele só não foi preso por causa da lei eleitoral, que não permite que ninguém seja preso 5 dias antes das eleições, a não ser em caso de flagrante. Mas o jovem vai responder pelo crime de associação criminosa e formação de tumulto. Jorge Luiz levou a polícia ao local onde os palmeirenses planejaram a emboscada. O jovem ainda apontou alguns líderes da torcida que incentivam ações violentas. A confusão aconteceu no último domingo, no quilômetro 18 da rodovia Anchieta, que liga a capital paulista ao litoral do estado. Mais de 100 torcedores da torcida alviverde tentaram parar 2 ônibus que levavam torcedores santistas sem escolta policial para o estádio do Pacaembu, em São Paulo. Paus, pedras, rojões e uma faca foram apreendidos com torcedores da torcida palmeirense. Lamentável, isso não vai fazer o time subir no campeonato. E sempre a mesma notícia que a gente está vendo. Muito triste. Por isso que eu não deixo meu filho ir no estádio, infelizmente. É o sonho dele ir assistir um jogo do Palmeiras e eu não deixo por causa disso. Tenho razão ou não tenho? Agora, uma história impressionante. Um idoso passou 4 dias dentro de um buraco em um terreno, uma obra no litoral paulista. Ele pediu ajuda, foi resgatado, mas não resistiu. Manuel Pereira da Silva, de 80 anos, passou 4 dias no buraco antes de ser resgatado. Ele tinha saído para visitar a filha no hospital e desapareceu. A família chegou a registrar um boletim de ocorrência e divulgou fotos na internet. Deu um certo horário à noite, ele não tinha chegado. Aí minha mãe falou, olha, ele não dormiu em casa, eu achei estranho. Resgatado, o idoso chegou a ser levado para o hospital com um quadro de desidratação, desnutrição e traumatismo craniano. Ele não resistiu e morreu. Ninguém ouviu antes o pedido de socorro. Só no 4º dia o idoso foi localizado. Eu escutei alguns gemidos, né? Provavelmente pensei que era de uma criança, alguma coisa. E nesse momento a gente veio, eu vim para ver o que era e me deparei com o senhor justamente num buraco, né? Como é que uma pessoa abre um buraco, deixa aberto, não coloca aviso, não coloca tampa nem nada? Ainda mais num terreno abandonado, que é pior ainda. Olha, a Prefeitura de São Vicente diz que está apurando quem é o dono do terreno onde foi aberto esse buraco e prometeu tomar as medidas necessárias. Não sei quais são. A gente precisa investigar isso, é isso que a gente tem que fazer. O que a gente espera é exatamente isso, que haja uma investigação. Agora é surpreendente, né? Existe um terreno lá, existe uma obra sendo feita e, enfim, e ninguém está acompanhando isso. Aí acontece um caso desse tipo. Olha, a gente vai falar sobre algo muito importante aqui, que é a pesquisa com células-tronco. Mais do que isso, os tratamentos. Porque a gente fala muito em pesquisa, a gente tem excelentes pesquisadores no Brasil e, aliás, com trabalhos maravilhosos. Agora, na prática, o que se pode fazer no Brasil que
pouca coisa. Na prática, pouca coisa se pode fazer no Brasil. Em outros países, as pesquisas já estão mais avançadas, especialmente os tratamentos. E esse é o nosso próximo assunto. A gente vai falar sobre isso agora com você. Quero chamar a sua atenção. Preste atenção aqui. Um polonês voltou a andar depois de um tratamento inovador. Médicos implantaram células do nariz na coluna do paciente. Um avanço na medicina que pode ser a esperança de milhares de pessoas com paralisia. A gente vai falar sobre casos aqui de pacientes brasileiros que foram buscar tratamento no exterior e outros que ainda estão buscando. Mas antes, você é convidado a ver essa reportagem. O polonês de 38 anos deixou de andar depois de ser esfaqueado diversas vezes durante um assalto em 2010. Os golpes da faca atingiram a coluna vertebral e Derek ficou paralisado da cintura para baixo. Depois de 4 anos, ele passou por uma cirurgia inédita que foi um sucesso. Cirurgiões poloneses e cientistas ingleses se uniram para realizar uma cirurgia. No tratamento, Derek teve células da cavidade nasal retiradas. Essas células são excelentes regeneradoras de tecidos do corpo humano. Depois, as células foram transplantadas para a lesão na medula. Tiras de tecido nervoso do tornozelo preencheram a ferida que logo fechou. Em 3 meses, a perna de Derek começou a desenvolver músculos. O objetivo era reparar a coluna lesionada, e foi o que aconteceu. Essas imagens foram gravadas em um hospital na Polônia. Os médicos estão surpresos. Agora, as sensações e os movimentos do corpo antes paralisado estão retornando. Derek recuperou as funções sexuais. A bexiga e o intestino voltaram a funcionar. Ele já consegue caminhar com a ajuda de um andador e até dirige. 19 meses depois do início do tratamento, Derek ganhou uma nova vida. Um tratamento revolucionário que pode dar esperança para milhares de pessoas, mundo afora, que sofrem com a paralisia. São tantas pessoas hoje sonhando com o resultado dessas pesquisas, tantas pessoas sonhando com esse tipo de tratamento. O Brasil precisa investir mais e precisa deixar os pesquisadores, precisa permitir que cada pesquisador trabalhe, precisa dar oportunidade para que os pesquisadores trabalhem. A gente precisa ter leis que abram as portas para os tratamentos. Isso é muito importante, não fechem as portas para os tratamentos, senão a gente não evolui. Olha o que é possível fazer. Está aí o resultado. Acho que a palavra que resume bem tudo isso chama-se esperança, né? A esperança que está na vida de todas essas pessoas aí, a esperança também na vida do Pedro Arthur, aquele menino lindo de 11 anos que nós conhecemos muito bem aqui em São Paulo, no Hoje em Dia. Eu lá no Rio de Janeiro fiz uma reportagem sobre células tronco, quero trazer para vocês agora. Só lembrando o caso do Pedro, ele ficou tetraplégico ainda bebê, quando ele contraiu uma meningite. E a família aposta agora no tratamento com células tronco. A família dele agora quer que ele volte a andar. A terapia, como o Celso falou, ainda está em fase experimental, existem poucos recursos ainda no Brasil, muitas pesquisas ainda estão avançando, mas o tratamento mesmo é feito fora do Brasil. E a torcida, Pedro, é muito grande, a torcida de todos nós e no Brasil inteiro pela sua recuperação. E aí, galera, aqui é o Tinga, estou aqui com o Pedro Arthur, que me confidenciou o sonho dele, um sonho que parece tão simples para todos nós, e para ele é o único sonho que é voltar a andar, voltar a correr, voltar a brincar. Pedro Arthur, que Deus possa te abençoar e te curar o mais rápido possível. Pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo. Tô mandando a camisa autografada aí do Fluminense. Um beijo pra você. Eu quero desejar tudo de bom, que Deus ilumine sua vida, te dê paz e saúde. Tô te enviando o kit me seguir. E ó, Pedrinho, um beijão pra você. Sonhar, nunca desistir. Um beijo, lindão. A união de forças para apoiar Pedro Arthur impressiona, mas não chega a surpreender quem desde cedo aprendeu a lutar pela vida. Vítima de uma meningite, ele ficou tetraplégico há 10 anos. Esta não é a primeira vez de Pedro no Hoje em Dia. Em 2012, foi aqui que ele ganhou um marca-passo para ajudá-lo a respirar. Eu quero, por esse Brasil todo, fazer um agradecimento muito grande a todos vocês, em especial a você, filho. Oh, meu amor. Oh, meu Deus. Obrigado. Esse era apenas o início de uma grande batalha. Agora, a família luta para que Pedro volte a andar. A esperança está no tratamento com células tronco, uma terapia moderna em fase experimental.
É claro que no Brasil ainda não se faz, né? Principalmente em crianças, não há um grupo ainda em estudo de crianças no Brasil. Então foi preciso a gente batalhar muito, correr muito atrás, para a gente tentar viabilizar uma locomoção melhor, uma forma melhor do Pedro Arthur viver. As células-tronco são capazes de se transformar em novas células dos mais diversos tecidos e partes do corpo, como o tecido nervoso, o muscular e o ósseo. Já é considerada uma das maiores promessas na área da medicina. No Brasil, sempre a utilização de protocolos com célula-tronco é ainda considerado um tratamento experimental. Portanto, a necessidade de pedir licença para um comitê de ética baseado em um protocolo. E realmente o resultado que nós obtivemos nos 10 primeiros pacientes, conforme autorizado pelo protocolo, foi excelente. O administrador de empresas Valdir é um desses pacientes. Após 2 anos entre cirurgias e muita dor, o joelho simplesmente travou, você não conseguia mais caminhar, você não conseguia mais subir ou descer a escada, você não podia fazer nenhuma atividade física, que no final do dia teu joelho estava super inchado e estralava e você não podia mexer de forma nenhuma. Valdir estava com artrose, uma doença degenerativa das articulações. Dona Eliette sofria do mesmo problema. Era dor quase que contínua, né? E não tinha... Eu sentia muito medo de pisar no chão. A solução para os 2 casos? Tratamento com células-tronco. As cirurgias de Valdir e Eliette foram feitas no mesmo dia. Os resultados não poderiam ser melhores. 100%, né? Que hoje eu tenho segurança de fazer as coisas, dirijo tranquilo, não tenho aquele medo de pisar no chão. Eu sempre andei de bicicleta, continuo andando de bicicleta. Eu nado bastante, eu caminho bastante. Valdir e Eliette participaram da primeira fase de pesquisas do Centro de Tratamento de Células-Tronco de uma universidade no Paraná. A cirurgia foi gratuita. Isso que a medicina busca hoje em dia, realmente achar um tratamento alternativo para que nós possamos reconstruir essa cartilagem através de métodos biológicos, utilizando células do nosso organismo, sem a necessidade de alterar a anatomia ou colocação de componentes metálicos dentro da articulação. Luciano ficou tetraplégico depois de um acidente na adolescência. Enquanto aguarda a evolução das pesquisas com células-tronco, tenta conviver com a deficiência da melhor forma possível. O Luciano está, assim, sempre conectado, busca informações sobre a evolução do tratamento com células-tronco. Luciano, você vê esperanças nesse caminho? Eu vejo esperanças para o futuro, né, de cura realmente das lesões medulares, das doenças de uma forma geral. Então, acho que esse é um caminho muito interessante que traga esperança para milhões de pessoas no mundo. O tratamento regular com células-tronco ainda é uma realidade distante da maioria dos brasileiros. O processo para aprovação do uso destas células depende de resultados positivos nas pesquisas. O resultado deverá ser apresentado para o Conselho Federal de Medicina e esse, entendendo que o resultado é favorável e com a comprovação da Anvisa, ele poderá ser utilizado como um procedimento médico. Nada é infelizmente, a curto prazo. Eu imagino que em torno de 4 anos, pelo menos. Mas a família de Pedro Arthur tem pressa. Eles buscaram a solução fora do país. O menino foi inscrito numa clínica na Europa, onde vai receber tratamento por pouco mais de 2 semanas. Uma terapia experimental sem garantias de cura. O pai do menino Pedro Arthur procurou referências, entrou em contato com a Sueli. Há 2 anos, ela fez o tratamento com células-tronco na Alemanha e hoje, olha só, consegue fazer movimentos simples, mas que antes não fazia. Sueli andava com dificuldade. As dores na coluna por causa das hérnias de disco eram muito fortes. Eu tomava medicações à base de morfina, dormia praticamente quase o dia todo. Sempre sentindo dores. Sueli também chegou a fazer uma cirurgia tradicional, mas as dores persistiram e ela optou pela terapia com células-tronco. Em 3 dias eu já senti uma grande melhora, as dores espontâneas
cessaram. A família de Pedro Arthur ficou ainda mais otimista com o resultado de Sueli. A dificuldade agora é conseguir o dinheiro. O tratamento vai custar 18.400 euros, o equivalente a quase 60 mil reais. Mas os gastos serão ainda maiores. Juntando a cirurgia com passagens, com alimentação, são 3 pessoas que precisam acompanhar o Pedro Arthur até a clínica. Vai ficar em torno de 153 mil reais. É o que a gente precisa. E nesse momento, até agora, nós arrecadamos apenas R$ 1.500. A campanha continua. A família está confiante de que Pedro Arthur terá uma qualidade de vida cada vez melhor. O que a gente fez até aqui foi manter o Pedro da melhor forma possível para que essa luz pudesse acender ainda mais e ele chegar lá na Alemanha e conseguir fazer esse implante, chegar aqui no Brasil e dar esperança para outras pessoas também. Olha, um sorriso tão lindo, esse menino é tão iluminado, ele é incrível. Vocês não imaginam o que é esse menino ao vivo, quando a gente pode tocar nele, conversar com ele. Ele merece fazer esse tratamento. Eu tenho certeza que você de casa se sensibilizou e quer ajudar. Então, se você puder ajudar nessa campanha, com qualquer valor, com o que você puder, de coração, é só acessar o site pedroarthur.com.br. Lá tem todas as informações sobre as doações, sobre a história dele, tudo que já aconteceu agora, porque ele teve meningite, o pai dele faz uma batalha muito grande para ajudar também vítimas de meningite, ele ajuda, ele tem um instituto para isso. Então, a gente pede a sua ajuda porque vai mudar não só a realidade dele, mas de outras crianças, de outras pessoas que também podem passar pelo mesmo tratamento. A gente pede de coração que você ajude, com qualquer quantia, tá bom?